A discussão aqui tá boa. Antes do programa, no break, os caras não param para o esporte. Tomara que seja assim nas próximas 2 horas. Estamos aqui para isso. Breiler Pires, boa noite, meu amigo. O Flamengo somou mais 3 pontos no Brasileiro, tem 7 já na classificação, sendo que 6 deles conquistados fora do Maracanã. Começou o Brasileiro empatando com o Internacional, um jogo muito esperado, muito brigado. O Flamengo poderia ter vencido o jogo, apesar de ter saído atrás. Depois bateu o Vitória e hoje, com facilidade demais, bateu o tricolor gaúcho, o Grêmio. É isso, o que você tem a dizer pra gente a respeito de mais uma vitória do Mengão? Boa noite, Plihal, boa noite, companheiros, boa noite também pro fã de esportes. Atuação do Flamengo de time que quer ser campeão brasileiro, que tem essa ambição, passeou na arena do Grêmio, o domínio tático, principalmente do Flamengo, né? Foi um jogo inteiro do Flamengo, mas no primeiro tempo, a maneira como controlou a partida foi exemplar. Aí o gol do Arrascaeta, voltando à sua melhor forma, voltando à melhor fase, segundo gol consecutivo pelo Campeonato Brasileiro. E o Flamengo fazendo muito do que o Felipe Luiz faz bem, que é conservar a bola, que é ter uma saída de bola limpa, muita aproximação dos jogadores de meio campo. E aí, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, um meio campo com esse nível, é o que se espera que o Flamengo faça, tenha superioridade. É verdade que o Grêmio está numa fase muito complicada, uma fase em que as atuações deixam muito a desejar. E até hoje, pensando nisso, o Gustavo Quinteiros tentou encorpar mais o meio, mas não funcionou, não conseguiu encontrar o Flamengo por ali. Então teve muito domínio, foi uma vitória merecida. E aí você fala, poderia ter sido mais? Poderia pelo domínio do Flamengo no jogo, muito mais posse de bola, mas na parte final do campo, eu acho que faltou um pouquinho mais de Flamengo. Faltou um pouco mais de objetividade, um pouco mais de ambição do gol. E aí Isso tem faltado na temporada inteira, né? Então é um problema do Flamengo, mas pelo que foi contra o... Tem faltado ambição ou tem faltado poder de finalização? Eficiência. Eficiência. Mas no caso do Flamengo, quando você tem Bruno Henrique, um jogador que sabe finalizar, o Michael, que por mais que seja um jogador de velocidade, já fez muitos gols e também quando corta para o meio, tem potencial. O Flamengo hoje, para mim, a única crítica à atuação do Flamengo foi o preciosismo lá na frente. O Flamengo trocou quase 600 passes na partida. 122 deles no terço final do campo. E quando você troca 122 passes no terço final do campo e finaliza só 8 vezes, é sinal que o time estava com pouca fome, estava com pouco apetite para crescer o placar. É claro que ele, pelo cenário do jogo, amplamente superior, é normal dar uma relaxadinha, é normal ir controlando e cozinhando, mas é algo que o Felipe pode corrigir. O Flamengo que seja um pouco mais direto, um pouco mais objetivo e busque mais o gol, porque teve domínio para isso, para finalizar mais, para chutar mais, e nesse ponto é a única ressalva que eu faço à grande atuação do Flamengo hoje em Porto Alegre. Birner tá doido pra falar. O cara pediu a palavra. Eu até ia esperar primeiro boa noite a você, ao Brenner, que eu vou contrapor daqui ao segundo, ao Donan, ao Pedro Igor, aos fãs do esporte. Eu achei a atuação do Flamengo irretocável. Estamos juntos. Porque o que você chama de... Tô com você, viu? Tô com você, você chama de... O jogo de autocontrole, um jogo... Sobra a você a complacência ou o bom senso que tem faltado ao torcedor rubro-negro. Donan estava me falando que tinha torcedor, a Flá TT é brava. Minoria. Que depois da derrota para o Central Córdoba, tudo bem, uma vergonha, resultado totalmente inesperado, em casa perder para o Central Córdoba no jogo de Libertadores, o primeiro do Felipe em casa pela Copa Libertadores, dirigindo o Flamengo, foi muito feio. Mas espera aí, depois de 425 jogos invicto, Um amigo aqui entrando aqui hoje queria... pedindo a cabeça do Felipe Luiz. Não, mas pedindo crítica. Nem leva a sério. É emoção. Na verdade, o cara que fala isso não quer. Ele só fala porque ele tá com raiva e ele tem que criticar alguém, ele arruma o seu culpado e vai lá, pum. Mas o cara foi vaiado no Maracanã depois do jogo. Cara, mas exageraram porque ele poupou, né? Wesley, Pulgar, aí houve a chiadeira, o Gerson principalmente, mas o torcedor poupado? minimamente racional sabe que o trabalho do Felipe Luiz... Mas com o time que entrou em campo, dava pra ganhar. Não dava pra ganhar com o Central Córdoba? Pô, claro que dava. Claro que dava também, né? Eu acho gozado que você sempre parte do princípio que o time que é melhor ganha. Né? E eu não penso futebol desse jeito, porque o futebol sempre mostrou que não funciona assim, apesar da maior parte das vezes os times são técnicos. Por que o futebol toda semana mostra isso pra gente e a gente não aprende?
Porque vocês são teimosos, ou quem é assim é teimoso. É simples assim. Muitas outras coisas na vida. Não é só isso, que futebol é só um detalhe. Eu acho que o calendário impede o Flamengo de fazer o jogo alucinante que o Brenner talvez chamasse de retocável, com o jogo à la Jorge Jesus 2019, melhores momentos, massacre, Já chamou o Jorge 500 Jesus. chances de gol e tal. Não chama isso não. O Felipe Luiz pensa o futebol de um outro jeito. Tem que entender em quais fontes ele bebeu. E eu acho que a principal é o Simeone. Mas ele cita muito o JJ. Sim, perfeito. Mas eu imagino que ele aprendeu mais para ser técnico com o Simeone do que com o JJ. Até porque ele também teve nível de concorrência de adversários melhores. Porque quando ele foi jogador do JJ, ele jogou no time que era, de longe, o melhor time da América do Sul, tanto taticamente quanto tecnicamente. Quando ele jogou com o Simeone, ele teve que jogar contra o Real Madrid, contra o Barcelona, e ele dificultou muito, ele quase ganhou a Liga dos Campeões, ou seja, ele conseguiu lidar com todas as situações. E o time dele, para mim, basicamente é um time que tem que controlar o jogo, e o time dele controla, tem que levar o jogo do melhor jeito possível, pensando no calendário sem o desgaste físico, porque se ele faz um jogo lá Jorge Jesus, vamos supor que ele conseguisse fazer, ele arrebenta os jogadores, os principais. Mas o meu ponto é Então, que não precisava fazer um jogo Jorge Jesus. Eu não sei por que uma vitória tão tranquila, fora de casa, depois de uma derrota, no meio de semana, inesperada. Hoje, se não ganha, iam começar a questionar o Felipe, será que aquela Se não vitória... ganha do Grêmio no Sul. Isso. Cara, eu não sei que vírgula o time foi tão seguro e tão dominante, eu posso colocar nessa derrota. Por isso eu estou chamando ela de retocável. Não, mas a minha vírgula não é o Felipe Luiz. Minha vírgula é aos jogadores e, em alguns lances, pecaram pelo preciosismo. Gerson, por exemplo, dentro da área, poderia ter arriscado uma finalização, preferiu pentear. Michael, a mesma coisa. E é algo que se repete no Flamengo, porque tem muito talento, jogadores ótimos, ou dribladores, ou com muita capacidade de segurar a bola, e às vezes peca por isso. E não é de o controle no meio-campo, na saída de bola, como o Flamengo estava fazendo. Isso, para o plano de jogo, foi perfeito. O meu ponto é, como o Flamengo peca muitas vezes, e até algo que se cobrava muito do Tite, também tinha controle em alguns momentos, e o time não era contundente, o time não era objetivo. E às vezes, muito pontualmente, esse Flamengo do Felipe Luiz flerta com o time do Tite nesse ponto, de ser preciosista. Mas isso não é a característica do jogador? Dos jogadores. Então, o meu ponto é aos jogadores. Os jogadores do Flamengo podem aproveitar essa superioridade. Essa questão do preciosismo fica mais condicionada hoje. Eu acho que antes está faltando mais eficiência. O Flamengo tem criado muitas oportunidades, mas às vezes falta eficiência no cara do gol. O debate hoje é que poderia ter sido 4 ou 5. Antes era o debate é que não fazia 1. Exatamente. O debate já é diferente. É Eu tô com o Vitor e eu vou um pouquinho além. O Plihal lembrou que tem sim essa insanidade de querer questionar, não sei a demissão, mas já temos que questionar o trabalho do Felipe Luiz. Né? Você pode questionar, mas tem que E tudo bem, mas eu acho que o Felipe entende que a atuação do meio de semana é para críticas. Ele senta lá no e sabe disso, nunca negou isso. Só que quando eu olho para hoje, e quando o Flamengo vira institucionalmente, aí não é o que eu acho, que o Birner acha, Plihal, Donan, Brilha, o Flamengo vira e fala que a prioridade é essa aí, é o Campeonato Brasileiro. Ele vai para dentro da arena do Grêmio. Ele escolhe quando ele acelera o jogo. Ele escolhe quando ele segura a marcha. Ele escolhe por onde ele vai passear. Alto nível de controle do jogo. O problema do Flamengo, muito da fase de criação, era quando ele não tinha o Gerson em campo, ou lesionado, ou por ser poupado, ou quando ele não tinha o Arrascaeta ainda voltando de lesão. Você vê hoje o Arrascaeta e o Gerson em campo, a sensação, o recorte que eu fico do jogo, o retrato que eu fico é: se deixar o Arrascaeta em campo com espaço, ele ainda resolve muito. Se deixar o Gerson jogar por dentro, ainda vai resolver muito. O tanto de espaço que o Grêmio cedeu ao Flamengo, justamente onde o jogo não acontecia, e justamente onde Gerson e Arrascaeta fazem o time jogar melhor, né? Entre a linha de meio campo e a linha de zaga. Entre a linha de meio campo e a linha de zaga, e entre o lateral e o zagueiro. Deixou por ali, eles vão brincar de jogar bola. O retrato do torcedor do Flamengo por ali eles ainda resolvem. Para mim, um problema seria: esse time não tem poder de fogo, o Arrascaeta por espaço não está jogando e o Gerson não voltou bem de lesão. Isso seria uma preocupação. Hoje o Flamengo foi dentro da arena do Grêmio. É bom lembrar o que já foi a arena do Grêmio para muitos clubes. Foi para dentro da arena e escolheu quando ele jogaria. Ele começa o jogo atropelando. Aliás, vazia no meio da semana e vazia hoje. Impressionante, né? Aí ele recua. Aí depois ele acelera também de novo no final do primeiro tempo. Aí ele acelera um pouquinho no segundo tempo, 2-0. Não sei se o Quinteiros vai durar muito, não. E aí eu não acho que exatamente é só por preciosismo. Acho que o Bruno Henrique poderia ter escolhas melhores de finalização. Poderia. Mas também acho que a gente precisa, talvez, pensar que se fosse um Pedro ali não finalizando, acho que a cobrança era outra preciosismo também não se entende
pela facilidade que os jogadores do Flamengo estavam encontrando? A sensação sempre poderia ser 4 e 5. 2-0 ali, pô, esse jogo tá resolvido. Plihal, a gente tem sempre um grau de exigência, uma coisa do tipo, por que não deu show? Por que não fez 4? Por que não fez 5? É difícil pra caramba você manter 70, 80, 90. Por isso que o time inconscientemente dosa no Vamos ouvir o Felipe? Dosa no segundo, vamos lá. Tá aí uma parte bem representativa da entrevista coletiva do Felipe Luiz. Gostamos da sugestão da cabine do VAR não falar com o árbitro de campo. Unanimidade aqui. E ainda o nosso Vitor Birner sugeriu que acabássemos com um slow motion na hora de avaliar a jogada. Nunca deviam ter cogitado. Slow motion. É um desastre. Câmera lenta só serve para você entender se a falta foi dentro ou fora da área, onde foi o contato. Uma jogada em câmera lenta, uma jogada leve fica forte, uma jogada forte fica menos forte. Não existe. Futebol não é assim. Futebol não é assim. Eu não consigo entender. Bom, uma hora eu acho que vão usar melhor o VAR. Eu vou ser otimista, pronto. Aproveitar o gancho da arbitragem e mostrar para o nosso Foro Esporte do lance reclamado pelo torcedor gremista, pelos gremistas em geral. No primeiro tempo, o Flamengo já vencia o jogo por 1-0. A reclamação é pela mão na bola do Gerson. Breiler Pires, você daria pênalti? A bola toca no braço dele, mas ali, para mim, o Gerson, ele tá com as mãos para trás no lance, e na hora que o cruzamento sai, ela ainda desvia no jogador do Grêmio, e como é muito rápido... Do Flamengo. Desvia no Wesley e no jogador do Grêmio. Nessa imagem não está claro, mas a gente viu já em outros ângulos, a bola desviou mesmo no Wesley e aí depois bateu no Gerson. E no Gerson também, parece que ela bate no corpo e depois resvala no braço. Ele tá com as mãos para trás e quando ele percebe que a bola tá vindo em direção ao corpo dele, ele faz um movimento de se equilibrar. Porque não tem como o cara dominar a bola, sair jogando, dar um chutão com as mãos para trás. Então, para mim, não... Donan estava vendo o jogo do meu lado e falou, cal. Não. Na minha visão, não foi pênalti, não daria. Sou completamente contra... Foi o Pascoal, né? Foi o Pascoal. Sou completamente contra esse tipo de pênalti. Haja amor com pênalti. Daqui a pouco, Bini, sabe o que vai acontecer? O jogador vai precisar jogar com... Já dei ideia. Com o braço amarrado. Não, já dei ideia. Como hoje em dia tudo virou dinheiro no futebol, você cria os shorts com bolso. Quando o cara tiver com a mão no bolso, correndo com a mão no bolso, com a situação ridícula, e grudado, aí você não marca o pênalti. Ali a bola desvia. Se ele tirar a mão no bolso, é pênalti. A bola desvia. Calção com bolso que você no futebol. Mas aí o cara que nunca estudou movimento, biomecânica, não tem como você jogar futebol. Assim, o simples fato do cara ter obrigado a correr com a mão para trás, sendo que o atacante... Futebol é um jogo de igualdades. Não é obrigado a criar jogada com a mão para trás, ele tem um movimento que o outro jogador não pode fazer, já é completamente desigual e fere a alma do jogo. Mas virou isso. Já que virou isso, perfeito. A mão tá para trás, não dá para marcar o pênalti. O problema é que o argumento de muita gente para marcar esse pênalti é mas eu já vi um monte de pênalti igual esse. É sempre assim. O problema para mim não é esse tipo de marcação errada. Quando tem o desvio do companheiro de time, aí não é pênalti. Quando vem do companheiro de time. Mas se é nesse caso, se tem um desvio e depois o Gerson faz um movimento de bloqueio antinatural... Não foi, pois é. Foi um susto. 90% dos pênaltis marcados com a bola batendo na mão não são pênaltis, na verdade, na essência do jogo. Pra mim... 90% dos movimentos que dizem que não são naturais. O do Léo Pereira no meio da semana foi. Foi pênalti. Ali foi bloqueio. A verdade é que em alguns momentos é mais fácil você utilizar a arbitragem como bengala do que admitir que o Flamengo foi lá e foi muito superior. O Flamengo dominou completamente. Não, o gremista está passando a análise do jogo por esse lance, ele não está entendendo nada. O Flamengo dominou o jogo. O próximo jogo vai entender, ou no outro, porque o time está jogando muito mal. O meu único ponto, Dona, só para complementar... O gremista nesse momento está fazendo duas coisas. Daqui a pouco a gente vai falar do Gustavo Quinteiros. Ele está reclamando desse lance e está metendo o pau no Gustavo Quinteiros, só isso. Mas só para passar para Dona, o meu único questionamento é, eu estou de acordo com a não marcação hoje. Só que eu também sei que daqui a 4, 5 rodadas, depois daqui a 10, depois daqui a 20, a gente vai ter um pênalti assim mal marcado no Campeonato Brasileiro. Jogando com a mão para trás? Não, vai ter um mal marcado, porque existe lance com erro no Campeonato Brasileiro. É a primeira rodada. É só isso. Agora, eu tô com o Plihal, porque eu fiquei com a sensação no outro ângulo que a gente estava vendo ali a transmissão, que ela respinga no final do Wesley. Então, do jogador para o Gerson não daria. E não é um movimento que ele está assim, está imprudente, está marcando assim, ou está passeando dentro da área com a mão assim. Ele está no movimento para tirar, de prudência. É um movimento natural que ele está jogando futebol. E isso é um debate... Ramon Abate-Abel acertou essa. Foi bem. Vale o papo com o Felipe Luiz, vale o papo aqui na mesa, mas o jogo não passou por isso. Ele também acerta. Ele trabalhou hoje num dos principais jogos da rodada, depois de uma atuação brilhante na rodada anterior no Atlético Mineiro em São Paulo.
É isso, foi expulsão. Agora, eu achei engraçado o Felipe Luiz. Temos grandes árbitros nesses 5 anos aqui no futebol brasileiro. Por aqui, o Klaus. Ele falou mais um nome que eu não consegui pegar na hora e parou por aí. Podia ser o Klaus. É o Klaus. Mas eu até prefiro quando a gente não sabe o nome do árbitro. Sinal que está fazendo bem o trabalho. Então, mas ele tentou achar o nome bom, não o nome ruim. E não conseguiu passar de 2. Também temos poucos. Bom, vamos tentar achar algum ponto vulnerável no Flamengo. Para o Birner foi irretocável. Para alguns rubro-negros, a escalação de início como titular do Michael, não sei se é um erro do Felipe, mas pode não ser a melhor escolha. Ele tendo Plata e o Luiz Araújo. Você faria a mesma opção do Felipe Luiz, Pedro Ivo Almeida? O Felipe Luiz deixa muito claro. Vai jogar, ele vai escolher quem tiver melhor. Talvez o Michael não seja a melhor fase técnica, mas era quem tinha para começar. E o Plata foi utilizado no segundo tempo quando ele precisou descansar o Gerson. E o Cebolinha, que vinha muito questionado, entra no segundo tempo também, e é ele que inicia o lance do segundo gol, que depois o Grêmio estende um tapete ali para o Arrascaeta passear, e aí o Arrascaeta com campo, com tempo, com tranquilidade para parar, para pensar, para conduzir, para tirar do goleiro, faz o gol. Então é muito delicado. Tinha gente no meio da semana que estava questionando o Cebolinha. Hoje ele acaba fazendo um bom papel nesse segundo gol. O Michael, para mim, não vive o seu auge técnico, está perto do seu auge técnico, já foi muito importante em muitos momentos do Flamengo, mas o Felipe Luiz, ele fala na primeira resposta dele, se eu não me engano, que ele fala, eu pensei o jogo de um jeito, o Grêmio não veio dessa maneira, o que até facilitou, ele só não falou com essas palavras, ele achou que o Grêmio ia povoar o meio de campo e tentar um encaixe com os volantes, travar a circulação de bola e a criação do Flamengo. O Grêmio foi lá em cima. E o Flamengo saiu muito rápido. Primeira linha, segunda linha e depois acelerava. O Arrascaeta com espaço pelo meio, entre linhas ali atrás da linha e entre o zagueiro e o lateral e o Gerson também passando. Não necessariamente o jogo passaria pelo Michael para falar o Michael não foi bem, então o Flamengo não fez mais gols por isso. Acho que tem uma dose também um pouquinho mais emocionada, exagerada com o Michael por ali, como já teve com o Cebolinha também. Eu até concordo que o Cebolinha entrou... Ou até com o Bruno, quem achou que ele poderia ter feito coisa melhor hoje. Eu até concordo que o Cebolinha entrou melhor que o Michael no segundo tempo, fez um bom jogo o Cebolinha, só que o Cebolinha também vem embaixo. Sim, né? Mas não é por causa disso que a gente vai descartar o cara. Exatamente, só que tem outra coisa que a gente tem que pensar. O Plata, no jogo de meio de semana, ele precisou no segundo tempo jogar praticamente como um lateral barra ala. Ele foi um cara que foi improvisado, você teve um desgaste físico ali. Mas quarta e domingo. Mas mesmo assim você tem um desgaste e você tem a necessidade de rodar um elenco que é poderoso. Mas me parece que o brasileiro do Flamengo vai estar em campo que estiver mais próximo de 100%. Porque 100%, raríssimos jogadores no futebol brasileiro estão 100% por um jogo. A outra alternativa seria o Luiz Araújo. Só que o Luiz Araújo ele tem algo que é até interessante, ele costuma render mais quando ele vem do banco de reservas. Jogador de segundo tempo. E joga muito bem. Muito fôlego e time cansado do outro lado. Então ele tinha 2 opções, ou iniciava com o Cebolinha, ou dava oportunidade para o Michael. Eu acho até que o Cebolinha melhora no segundo tempo. Fez um bom jogo. Um jogador que tem muito potencial. Ninguém questiona a parte técnica dele, mas ele precisa ser mais constante e alto nível. Acho que hoje a gente tem que destacar, falando desse lado esquerdo, mais uma atuação que mostra como o Alexandro é acima da média. Equilibrado, bem na marcação, subindo também, partidaça dele. Aliás, dificilmente ele joga mal com a camisa do Flamengo. Por isso que ele pode jogar com um cara mais agudo no ataque do lado esquerdo. Então tem o Gerson que constrói, o Wesley passa. Né? Ele sustenta. E inclusive, se precisa chegar... Porque está muito, porque não está desafogando pela lateral, chega também. Sim. Porque às vezes as pessoas têm essa visão um pouco complicada do Alexandre, que ele é um cara que não sobe. Ele faz muito bem esse papel, mas sobe com muita qualidade. Eu acho que hoje a melhor notícia, dentro de um jogo que, para mim, teve um desgaste do Gerson, Pulgar e De La Cruz vem jogando muito bem. Eles se alternam ali no meio campo, né? Hora um é primeiro homem de meio campo, hora o outro avança um pouco mais. Ele achou que iam brecar os dois, inclusive. Os dois muito bem no jogo, controlando, dominando as ações, mas o principal é a melhor atuação do Arrascaeta em 2025. Para mim, essa é a segunda rodada seguida que o Arrascaeta resolve. Ele vem crescendo, ele é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro ao lado do Verratti, 3 gols para cada um. Hoje foi uma partidaça dele, sim. O golaço com tapa ali no segundo gol, a frieza que ele tem para limpar o Volpi para marcar o primeiro gol, participativo, né, bem fisicamente. Então, assim, esse setor de meio campo do Flamengo titular é fortíssimo. Porque eles têm uma capacidade ali de controlar o jogo, de trocar passe. O Grêmio não conseguiu encaixar a marcação. Pelo contrário, o Grêmio deu muito espaço entre a linha de meio campo e a linha de defesa, que era o que o Pedro estava alertando. E aí o Flamengo deitou e rolou. O resultado hoje ficou barato. E a gente entende a insatisfação do torcedor por conta de atuações abaixo do Flamengo na Libertadores. Entendo completamente. Não acho que o Felipe Luiz também não deva ser criticado. Tem que ser criticado. Mas, no geral, gente, o Flamengo do Felipe Luiz joga bem. Sim. Domina os adversários. Não dá para você normalizar, apesar do momento coletivo do Grêmio complicado, o Flamengo ir até o Sul e praticamente não correr risco.
O Grêmio ganhou do Galo, mas correndo muito risco. O Atlético jogou muito melhor que o Jogou muito Grêmio. melhor A que o primeira metade do primeiro tempo foi a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Era um amasso Contra do o Galo, Galo, ele tomou um amasso O Volpe inacreditável. talvez tenha tido a melhor atuação individual de um jogador desse Campeonato Brasileiro. Fernando Campos, Donanzito, qual é o problema mais gritante do Grêmio? O treinador, tão questionado, ou o elenco? Pergunta mole pra você. Acho que é uma mescla. Eu vejo o elenco do Grêmio bem limitado. Né? Óbvio que teve questão física com o Coediar, ele ainda não teve o meio-campo ideal ali com o Coediar, Vila Sante e Cristaldo para trabalhar, tem a opção do Monsalve, mas ainda vejo um time com problemas. Lado do campo, não tem jogadores tão consistentes e principalmente a defesa do Grêmio é muito vulnerável, Plihal. Muito vulnerável. O trabalho do Quinteiros até agora é um trabalho de um time que cede muitos espaços para os adversários. Esse meio-campo que o Felipe Luiz hoje esperava que fosse encaixar, não encaixou marcação em nenhum momento, ficou muito espaçado, faltava mesmo o bom posicionamento. Foi lá pra cima com pressionar marcação. sem saber como pressionar. Não, sem subir em bloco, né? De uma maneira um pouco mais organizada. E deu Organizado muito isso. campo pro Flamengo. E o principal pra mim, ofensivamente é um time dependente de uma bola esticada para buscar o Bright White, ou de uma bola invertida para buscar um ponta em velocidade. Então, assim, é um deserto de ideias mesmo hoje na parte ofensiva. E um time defensivamente que tem sido um grande problema. Ou seja, não tem nenhuma fase do jogo que está dando certo para o Grêmio. Já está uma situação mais complicada para o Quinteiro. O Grêmio, né, esperou bastante ele para ser o treinador, né? Ele vem de um título na Liga Argentina, mas eu acho justo não colocar a responsabilidade só nele. Eu acho que esse elenco do Grêmio é um elenco que tem limitações. Né? É um elenco ali de meio de tabela, mas para ficar esperto. Para ficar esperto. Esse problema de sofrer muitos gols vem desde o Renato. E o Renato não é a temporada passada. Desde o vice-campeonato brasileiro. Exato. No vice-campeonato brasileiro sofreu mais de Investiu 50 muito, gols. né, nessa temporada. Gastou muito no Wagner Leonardo, por exemplo. Fez um baita campeonato brasileiro com a camisa do Vitória, só que em outro contexto de jogo. Em outro formato de jogo com o Carpini, que dava muito certo lá. Eu acho que um grande problema do Grêmio é o setor de meio campo. E aí Como não consegue encaixar e ser competitivo. você tem um combo explosivo, que é um treinador que no Vélez tinha um meio-campo muito forte, um meio-campo muito marcador, não tem no Grêmio, fazendo seu primeiro trabalho no Brasil, sucedendo ninguém mais, ninguém menos que Renato Gaúcho, e num cenário em que o Inter já termina bem a temporada passada, tira a hegemonia do Grêmio no Gaúcho, e agora tem um elenco que tem limitações para lidar e tentar melhorar, não só o sistema defensivo, Tá o vendo que jogo, a tendência é que o jogo como um todo. não vai durar muito no cargo e o Grêmio tem problemas, é isso? Não, mas Eu acho que o rompimento é Mas inevitável. hoje, a torcida do Grêmio, tudo bem que a arena estava vazia, mas a torcida estava gritando olé pro Mas Flamengo. o torcedor o do Grêmio ambiente já... nitidamente não se sente representado. Quando a gente vê, obviamente, o papel do torcedor é apoiar. Mas quando a gente vê o estádio vazio de uma maneira um pouco mais frequente, é que o torcedor não está Largou. não está gostando do que está vendo. A forma como perdeu o campeonato estadual, o Internacional hoje é o grande time. Sabe né, uma coisa? A fase do Inter estado, também... muito Para melhor. pegar carona no que você falou, a gente vai passar, a gente passeou por um tema, já vai passear por outro. Você falou da pressão inicial, ensandecida, louco ou não, do Felipe Luiz. Tem muita gente abraçando ele. Há algumas semanas a gente tem que ouvir papo de pressão em Zubeldia. Tem muita gente com ele. Você olha para esse Grêmio que a arena como está vazia, a coisa que não encaixa, eu acho que tem algo pior. O que me chama a atenção no Quinteiros é que eu acho que ele ainda não entendeu bem com a qualidade do elenco dele, onde pode e onde não pode. Porque quando ele monta um time hoje, com a formação que vai a campo, com os jogadores que ele lança a mão no meio de campo, e ele bota o time para pressionar lá em cima contra o Flamengo, eu acho que ele não entendeu o que esse meio de campo pode dar para ele, ele não entendeu que essa linha de ataque pode dar para ele uma pressão ou não dá, e ele não entendeu quem estava do outro lado do campo. Então, ele ainda me parece meio desconectado com o que é o futebol daqui, com o que o elenco dele pode entregar. Ele olha para o lado, o Zubeldia olha para o lado, tem muita gente com ele ainda. O Felipe Luiz olha para muito de lado, tem todo mundo com ele ainda. Então, o Quinteiros, para a pergunta do Playhouse, que ele fala, a gente abre até o programa falando do balançar, não me parece que a coisa ali caminha para ter paciência. E aí não é defender aqui queda, porque a gente não vem para cá sentar e defender queda de treinador. Mas é entender que a coisa lá não tem ninguém respaldando ele e o trabalho não está respaldando em nada. O Grêmio hoje, do primeiro tempo, o Flamengo precisou fazer muito pouco. O Flamengo fez pouco para ser muito melhor no primeiro tempo e não precisou fazer muito no segundo tempo para resolver a parada e ficar E hoje controlando o jogo. hoje não Então era me parece tudo muito desconectado ali. Hoje não, um grande problema do Quinteiros, né, desde que ele chegou, né, foi quando o Grêmio tinha que ser protagonista.
E a posse de bola é um time que tinha muita dificuldade no jogo curto, né? De ser mais associativo, de envolver o adversário. De ser Você diz um criativo gauchão. mesmo. Sim. E fica muito dependente dessa bola esticada, né? Do chutão. É pouco. Ele tem 17 jogos. Era para o Grêmio estar no estágio mais avançado na parte coletiva. E hoje o jogo não era nem esse, era entender primeiro as virtudes do seu adversário e jogar em cima da sua limitação. Eu acho que ele não conseguiu fazer isso. Ele tentou em alguns momentos uma trocação com o Flamengo e cedeu espaço para o melhor elenco do país. Time, ou seja, não marcou bem, pelo contrário, poderia ter perdido por mais hoje, e tem uma dificuldade gigantesca de fazer o Rossi trabalhar. Ralf, sabe o que me chama a atenção? Você fez a pergunta, quando a gente entrou no assunto do Grêmio, a primeira, pro Donan. Se o problema era treinador ou elenco. O maior problema. Aí passou pelo Donan, que começou a falar dos limites do elenco, e eu assino embaixo. Acho que é um elenco que deixa o gremista preocupado com o futuro do time no Campeonato Brasileiro. Não quer dizer que é um time que vai ser rebaixado, mas é um time Mas que pode precisa sofrer. Ficar atento. Passou pelo Breiler, que falou da força do meio-campo do Vélez, de um time muito pegador, discutindo as ideias do treinador. Chegou no Pedro e falou que o treinador está desconectado da realidade do futebol brasileiro, que não entendeu ainda a diferença do seu elenco para as outras equipes desconectado do elenco dele. Para usar uma ideia. Então, mas eu tenho dificuldade de Então, entender isso, porque o Quinteiro já trabalhou em quase todos os países da América do Sul. Não, mas ele tá fazendo adaptação. Como é que esse Guilherme. cara... Eu É sei, tempo. mas Será que com pouco tempo já estavam falando... o cara que a gente tão falou aqui? rodado, ele consegue descobrir atalhos. Como é que demora tanto, ainda mais no Brasil? Será que esse elenco tem atalhos? Será que esse Grêmio de hoje tem um atalho? O que a gente tem de recorte do brasileiro? Uma vitória contra o Galo, o placar foi mentiroso. Se você olhar rendimento, Resultado enganoso, esse é o né? resultado, o Galo foi melhor e produziu mais, principalmente ali naquele início, no primeiro tempo. O Ceará foi muito superior no Castelão. Venceu com certa facilidade. Chocolate. E agora, Mas eu fiquei curioso. o Flamengo de novo dominando completamente o Grêmio Grêmio que do não Quinteiro. funcionavam e eu fiquei curioso que você ia fechar. Porque vocês, no final das contas, jogaram tudo nas costas do técnico. Não. Não, acho que não. Ou a maior parte que nas não. costas do técnico. E eu Jogamos hoje concordo. na qualidade do elenco, não Porque sabia eu penso muito impressionar. com o Plihal. Quando você vai pegar, por exemplo, um Flamengo, você não tenta marcar alto hoje em dia. Faz uma marcação de meia pressão. Fala com uma linha de 5 atrás, Essa uma linha de decisão 4 de na quem? frente. Trava o jogo, cozinha o jogo, catimba o jogo é no sul. Faz a bola no andar. Essa decisão é de quem? Do técnico. Então, por isso que eu falei. Ele falou que concorda, que o treinador é o maior responsável mesmo. E é mais que isso, o Felipe É isso, Luiz- né? o Felipe Luiz- Apesar de achar que o Felipe elenco Luiz do Grêmio... o Felipe Luiz verbalizou com a maior educação do mundo que ele tem, ele falou, eu esperei um Grêmio encaixando nos meus volantes pela formação, mas não foi isso que aconteceu. Ele só faltou falar, ainda bem. E aí eu tive espaço, eu joguei, eu controlei. Porque os caras foram lá para trás, aí um ponta sobe para pressionar, o meio não sobe junto. Que é o que o Donan falou da pressão que não existia. Que não tá, aí a sensação de bloco descompactado é isso, é quando o gatilho da pressão, né? Ou sobe no cara de costas, ou sobe no cara que recebe no lateral. Isso não estava E ali, coordenado ali. a Ia ficar Mas muito a coisa de buraco. compactar o time dá trabalho. Você vê o Renato Paiva no Botafogo. Como é que você o compacta quanto o contra o Flamengo? Botafogo dá de espaço pro adversário. Primeira É uma delícia jogar contra o Botafogo. Botafogo campeão brasileiro da Libertadores. É um time muito mais pronto do que o Grêmio, dá espaço pra caramba pro adversário. Hoje a gente viu lances do Flamengo, a última linha de defesa do Grêmio completamente desalinhada. Ah, e assim, Completamente desalinhada. 3 aqui, um outro mais na frente. O Flamengo teve uma superioridade Donan, numérica em várias oportunidades. É linha de 5 na frente da linha da grande área, linha de 4 grudada próxima ali, 5 Birne, metrinhos. mas- Um atacante lá na frente da linha de meio campo, marcação por zona, encaixadinho, fechadinho, com paciência, cozinhando o jogo. Vai sair jogando? Os dois do lado de campo avançam, os dois do lado fica 3-4-3, deixa 3 atrás, os dois volantes não avançam, 5 caras atrás da bola. É bem abado o futebol. Não, mas- Agora, eu falando aqui é fácil. mas assim, se o Quinteiro tivesse o meio-campo que ele tinha no Vélez, ele conseguiria marcar alto o Flamengo. Porque o Central Córdoba, em alguns momentos, marcou bem, porque o meio-campo estava ali junto e pegando, linhas muito próximas. O ponto é. O comportamento do Flamengo no jogo contra o Central Também Córdoba foi é diferente. totalmente Eu não diferente. acho, mas Institucionalmente, o eu não Flamengo conseguiria fazer diferente. isso. Automobilização. Foi Mas o ponto é, tem gente fazendo trabalhos melhores do que o Quinteiros com menos. A gente tem limitação, mas ele já deveria. Não, Mas exemplo, talvez não dentro é- de um outro ambiente, com outro tipo de cobrança. Sim. Mas posso dar um exemplo rápido? Que é o próximo adversário do Grêmio. O Mirassol fez um jogo muito correto contra o Cruzeiro Mas você e quer, hoje contra o você Bahia. quer comparar o nível de cobrança no Mirassol Não, com o nível de cobrança no Grêmio? Mas o ponto que o Brenner está trazendo é assim, ele não tem material humano, o técnico do Mirassol não tem o material humano que o Grêmio tem à disposição. E ele está conseguindo fazer pelo menos um time que tem uma espinha dorsal, que tem um
um formato ali, você tem uma organização. O Quinteiros não está O próximo conseguindo jogo criar esse do padrão. Grêmio é na quarta-feira contra o Mirassol. Em Mirassol, semaninha dura do Grêmio, porque no final de semana tem Grenal, mais Será que um vai ter Grenal. calor? Nossa. Hã? Será que vai estar quente mesmo de semana? Em Mirassol? Não sei. O jogo é à noite, 19 horas. Então a temperatura Tem que ver já... se o Quinteiro E chega a gente já no falou, o Flamengo recebe o Juventude. Um bom jogo aí pro Flamengo somar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Só vou falar aqui rapidinho do público na Arena do Grêmio. 23.063 menos. pagantes. Parecia É a menos sensação mesmo. do tamanho do menos. estádio, né?